como que foi esse começo, de fato, para você começar a atender os clientes? Porque você é um cara jovem, que tá entrando nesse mercado, estava entrando nesse mercado, e que lida com os investimentos das pessoas. Como eu já trabalhei nesse mercado, eu sei como é que funciona. Tem cliente que entende como funciona a bolsa, como funciona o mercado, as variações, enfim, as inúmeras poucos, né? Variáveis que fazem, enfim, o dólar subir, cair, enfim, todo o resto. Como que foi começar e como que foi dar os primeiros passos, começar a montar a sua carteira de clientes? Conta um pouquinho pra gente como foi esse processo. Bom, de início, quando iniciei ali com a Monte Bravo, de fato, acho que até hoje um dos pontos que eu mais sofro é a questão da idade. Né? Porque, querendo ou não, assim, na grande maioria, o público que eu atendo hoje costuma ser um pessoal mais velho. Tem as exceções, o Vitor, que no caso é um deles. Eu sou o mais novo e com o menor patrimônio também. Mas assim, e aí, poxa, você chegar numa pessoa de 50, 60 anos de idade, que teve totalmente uma outra experiência com o mundo, né? Foi educado de uma outra maneira. Chega um menino de 26 anos, acabou de chegar no mercado, falando que tudo que ele fez está errado, é complicado, é difícil. Né? Então, assim, a idade, sem dúvidas. Quando eu entrei na Monte Bravo, eu tive um desafio grande, que quando você começa uma carreira como assessor de investimentos, na grande maioria das vezes, você tem uma lista, tem que ligar para pessoas totalmente desconhecidas e convencê-las de investir contigo e na corretora. Né? No meu caso, foi um pouco diferente. Quando eu entrei lá, tinha um projeto em si, e aí eles mapearam basicamente todos os clientes que não tinham muitos contatos com os assessores. Então, as pessoas estavam mais próximas, às vezes tinha uma rotina muito dinâmica, não conseguia separar ali 5 minutinhos, 10 minutinhos para conversar em si. Então, me deram esse presente. Falaram, Matheus, tem uma lista aqui, são vários clientes, vai atrás e fica mais próximo deles. E assim, esse desafio inicial foi muito difícil, de fato, mas o que eu tentei fazer logo de início, que não estava dando muito certo, é ligar 3, 4 vezes por dia, abordar eles, mandar mensagem, tentar qualquer tipo de relacionamento. Só que eu estava percebendo que grande parte deles que são médicos não tem uma rotina fixa. É cirurgia dinâmico. De manhã, às vezes é cirurgia de madrugada, é cirurgia da parte da tarde. Então fica muito nesse variável. Se você for com algo muito fixo, você não vai conseguir falar com eles. Né? Então, fui me moldando em relação a cada cliente em si. Cada um gosta de falar de um horário, cada um tem uma rotina. Só que o principal que me ajudou muito foi de ir visitar cada um, de estar junto. Fato. E aí eu marcava, tinha algumas que eu marcava consulta, aparecia lá como se fosse um cliente deles, algum paciente, só aparecia, conversava com eles, mostrava, poxa, aqui é o Matheus, sou assessor, a gente conversou um pouquinho, cara, vim aqui, preciso falar com você, é importante, são as suas finanças. E aí as pessoas ficavam até um pouco assustadas de início, pô, como assim, um assessor apareceu do nada? Mas eu aparecia lá e isso foi me ajudando a ficar mais próximo deles. Né? Mas hoje, assim, essa carteira já está muito mais próxima, esses clientes já me conhecem há mais tempo, já tem uma confiança muito grande. Mas é aquilo, você tem que entender que cada pessoa está num momento de vida, tem uma rotina e numa fase. Por exemplo, você há alguns meses atrás, era mais difícil conversar contigo, porque, poxa, tem empresa, período de imposto de renda, estava se mudando, apartamento novo, mudanças, vai arrumar uma parede, não sei o que, construção. Então, fica mais limitado e você tem que entender isso no cliente. Se você forçar a barra, se você for atrás, começar a ligar demais, meio que desesperado por algum contato, não vai passar uma imagem boa, sabe? Então, é entender o momento de cada um, de cada pessoa e assim, indo devagarzinho. Eu acho que o fator principal que é o tempo, deixar o tempo agir ao seu favor, sabe? E aí a questão que você mencionou de... apesar de você, às vezes, não conhecer as pessoas, e aí fechar esse gap
falta de intimidade, você foi fazendo visitas, não só para quem era médico, mas para quem não era médico também. E aí você foi criando mais... Vai criando um laço com as pessoas. Porque assim, poxa, é bacana você ligar, é bacana você fazer uma videochamada, tudo, só que, infelizmente, assim, ou felizmente, né, no mundo dos negócios, você tá ali, você tá dando a cara a tapa, e era engraçado que muito no começo, esses clientes que eu recebi são os que tinham as piores carteiras. Tava indo super mal. Até talvez um dos pontos que eles não queriam conversar com os assessores ou com os consultores ali deles era justamente por conta disso. Cara, só tô tomando porrada, não tô ganhando dinheiro, o cara fica me ligando, não quero falar contigo, entendeu? Tanto que no começo, quando eu ligava para alguns deles, era só xingamento, me esquece, não vai rolar, então calma, tô aqui, vamos resolver, eu vou entender. E eu realmente dava cara a tapa, ia atrás de cada um para entender, e às vezes era de fato algum desalinhamento, alguma expectativa errada com o mercado, que tem muito, né? Isso, sabe? As pessoas, poxa, vão investir hoje até um ponto, né? Se você deixa o seu dinheiro parado, qualquer investimento mega seguro rende os juros hoje, que é 10,50. Então, assim, o custo de oportunidade no Brasil é muito alto. Dá quase 1% ao mês. Então, as pessoas, às vezes, têm aquela ilusão de, poxa, se eu com dinheiro paradinho aqui tá dando 10%, se eu colocar com um assessor, se eu colocar com um gerente de banco ou com um profissional da área, eu vou ganhar 20%, 30% ao ano. E isso é totalmente, assim, não vou falar que é impossível, mas no longo prazo é irrealista, entendeu? Então você tem que entender e puxar o cliente mais para a realidade, né? Então acho que esse foi, de fato, um dos pontos, assim, mais difíceis, mas enfim, por isso que eu te falo, né? Você tá ali, você dando a cara a tapa, ficando próximo mesmo e resolver, né, a situação ali, amigo, de cada um. Legal. E deixa eu te perguntar, você tem alguma... Pensando aqui em quem está assistindo e quem enfrenta essa dificuldade. E isso acho que não é só no trabalho de, enfim, você ser um assessor ou você trabalhar diretamente com o cliente final, mas acontece muito. Você trabalha em uma empresa e tem que fechar negócio ou parceria com outra empresa e, tipo, o cara simplesmente não te responde e você... Tenta de uma forma, tenta de outra, enfim, e meio que não vai. Quando isso acontece no seu caso, o que você faz de fato? Você dá um espaço, você marca ali na agenda para tentar um com outro contato mais na frente? Qual que é a sua tática aí, ou suas táticas, para, tipo, conseguir ser atendido? Eu acho que assim, esse é um ponto que é bem delicado e... Eu acho que assim, o esporte, ele conseguiu me ajudar muito com isso. Porque antes, quando eu nadava tudo, né, até pela minha altura pode não parecer isso, mas eu cheguei a competir campeonato brasileiro, campeonato mundial, então as coisas foram evoluindo. E o esporte não só me moldou assim, em questão de disciplina, de resiliência, de competitividade, bacana. De fato, teve isso que me ajudou muito. Mas acho que um ponto que é muito fundamental é você saber lidar com as suas frustrações, com as suas perdas, entendeu? Vai ter gente, vai ter cliente que tá feliz contigo, tá te respondendo, e aí aconteceu alguma coisa, o mercado virou um pouco, um primo dele virou assessor, um familiar dele virou assessor, e do dia para noite ele vai parar de te responder, ou enfim, ou uma situação de, poxa, o cliente está procurando ali assessorias, e aí você faz o seu melhor, você busca entender, mas por algum motivo ele escolhe algum outro caminho, e tá tudo bem, não tem nada de errado. Mas assim, você tem que entender que nem tudo vai ser ao seu favor do jeito que você quer. Eu acho que, aliás, quase nada é do jeito que eu quero, do jeito que a gente quer ensinar, então, de fato, é muita resiliência em relação a isso. Mas você, poxa, ir lidando e dando tempo também de cada um é fundamental nisso. Porque, por exemplo, até um caso um pouco mais recente agora, foi de um cliente, ele procurou a Monte Bravo, chegou em contato comigo, falou, poxa, estou com mais vontade de estar investindo melhor meu dinheiro, estou no banco hoje, quero um assessoramento mais próximo, uma assessoria e tudo mais, enfim. A gente foi, fez reuniões com eles, entendi ali qual que era o ponto que estava buscando.
as coisas foram evoluindo, fiz uma proposta de como que eu atendo, questão do acompanhamento a cada 3 em 3 meses, uma visita, atendimento próximo, enfim, junto com o objetivo familiar em si dele, mas de um tempo para cá ele simplesmente sumiu. 2, 3 meses, não falava nada, mandava mensagem, ligava, totalmente desaparecido. E o que foi que aconteceu? Depois agora, acho que foi até umas 2 semanas atrás, consegui uma resposta, falou, Matheus, tô mega... Como é que ele falou? Tô muito triste e com muitas incertezas em relação ao governo. Tá mudando tudo, tá mudando agora a previdência, estão aumentando os impostos, então eu, empresário, a gente só é prejudicado, só tenho coisa ruim. Não sei se eu vou continuar mais no Brasil. Por isso que eu decidi não fazer mais nada, parei com tudo. Tô vendo se eu vou continuar com a minha empresa, se eu não vou continuar com a minha empresa. Então, assim, poxa, bacana, tudo que você me mostrou, eu gostei, só que nesse momento me deixa um pouco mais. Deixa eu entender um pouquinho o que eu vou estar fazendo, porque talvez nem aqui no Brasil eu fique. Então você vê que, poxa, eu fiquei refletindo muito sobre isso, porque quando ele tinha sumido, eu pensei, pô, será que eu falei alguma coisa errada? Será que em algum momento ele pediu alguma coisa que eu esqueci de fazer? Ou enfim, ficou com uma imagem errada em relação ao meu trabalho? Ou começaram a abordar ele de outros lados, de outros lugares? Mas não, foi simplesmente tantas mudanças que nós temos aqui no nosso país, política e tudo mais. Ele ficou incerto, ficou inseguro, no caso, e precisa de um tempo dele. Entendeu? E tá tudo bem. Agora a gente combinou, vamos falar mais no final do ano, dar andamento, espero que dê andamento em si, mas acho que é muito o que eu falei antes ali, você entender o tempo de cada um, sabe? Acho que esse ponto que você tocou é muito importante, que é o ponto mais emocional, né? Que às vezes você fica naquela noia, tipo, puta, o que será que eu fiz? O que será que eu falei? Eu já fiz isso também, pô, começa a revisar ali os tudo, e-mails. Será que eu escrevi alguma coisa errada? Será que eu usei algum termo que, sei lá, não saiu bem? Mas às vezes é só alguma coisa particular da pessoa. E como que você faz, aqui entrando mais numa parte que eu gosto bastante, de identificar oportunidades. Como que você, no seu mercado, faz para identificar oportunidades de potenciais novos clientes? E o que você prefere fazer? Você prefere, por exemplo, seguir para um nicho, que nem você citou, médicos, porque em geral os médicos têm um poder aquisitivo legal, mas não tem tanto tempo para investir, organizar as finanças ou olhar isso com mais calma. Se você tem algum nicho nesse ponto, se você prefere, sei lá, chegar em pessoas que estão começando agora, chegar em pessoas que já têm um patrimônio maior e já têm um certo conhecimento. Boa. Como é que você faz aí para identificar oportunidades para você aumentar a sua carteira e tudo mais? Bom, acho que um dos lados positivos do mercado é que todo dia você tem uma notícia nova. Todo dia você tem um assunto. Então, assim, em termos de oportunidade, que nem hoje. Hoje, assim, recentemente, o dólar saiu de 5, foi para 5,70. Isso para nossa economia em si é péssimo. Só que você tem muita oportunidade. Tô ligando agora para empresas que importam ou exportam, que tô perguntando, poxa, o seu consultor, o seu assessor, o seu gerente de banco faz hedge de dólar, trabalha essa questão do dólar. É o que muda de uma empresa, de você garantir a sua margem ou de você quebrar. Tem casos assim, entendeu? Então, assim, o nosso mercado em si, eu gosto muito disso porque você sempre tem alguma variável, sempre tem um assunto, você consegue puxar com prospect, com alguém novo e abordar esse assunto. O que eu vi que dá mais certo comigo, eu já tentei fazer muitas ligagens, né, o que chamam de cold call, para pessoas totalmente desconhecidas, abordar tudo. Não sou muito bom nisso, continuo fazendo porque é importante em uma construção de carreira, né, de carteira no caso, mas eu vejo que o que está dando mais certo comigo é muito uma questão de evento, conectando as pessoas. Então, assim, hoje eu tenho uma carteira aqui de fato, são muito médicos, médicas e agora bastante empresários, e eu vou sempre... Tento, no caso, em algum evento, conectar
2, 3 empresários de nichos um pouco diferentes, mas parecidos, para eles entre si conseguir fazer networking, gerar negócios, crescer a empresa deles, as delas, enfim. Então, com isso, ele não fica com uma imagem minha de, poxa, o Matheus aqui falando dos meus investimentos, tratar isso. Muitas das vezes as pessoas não têm muito interesse, pode ser um assunto meio chato. Eu abordando isso, levando outras pautas e agregando eles nos negócios, eles têm totalmente uma visão muito diferente da minha pessoa. Entendeu? Então eu começo a abordar eles e agregar valor em outras frentes. Entendi. E isso me ajuda a eles ganharem mais dinheiro, consequentemente eles vão investir mais comigo e a estar me recomendando, indicando para os outros, para os amigos, para os familiares. E aí uma abordagem ela é muito mais fácil. Porque ela já veio de uma pessoa próxima, de uma pessoa que você confia, sabe? Então, quando você vai mostrar o seu trabalho, você já parte ali com uma credibilidade um pouco maior. E eu tento também a não sofrer muito por conta da idade. Sim. Porque eles já vão meio que abordando, olha, tem ali por volta de uns 30 anos, o menino é bom, é inteligente, enfim. Então, isso me ajuda em todos os sentidos. Então, questão de crescimento, de carreira, tudo. No meu caso, o que tem dado certo é muito essa questão dos eventos e as pessoas gostam de estar em bons lugares, uma boa comidinha, vai ver uma Porsche Cup. Ele me convidou pra Porsche Cup uma vez, eu não tava aqui no Brasil, então não pude ir. Tô esperando o convite pra esse ano, vou ver se eu Gostei da sua abordagem, cara. Acho que faz super sentido. Você, óbvio, gerar valor pro seu cliente de uma outra forma, que não é no seu negócio principal. E que aí, pô, ele vai te ver com outros olhos e naturalmente vai acabar te recomendando para outras pessoas. Gostei bastante. Tem uma frase que é mega clichê, mas, cara, que é a real em relação a isso. Você tem que ser interessante pro seu cliente. Você não pode ser interesseiro para ele. Entendeu? Então, o máximo de coisas que eu consigo fazer para abordar, para gerar valor sem ser investimentos, cara, eu vou fazer, velho. Eu vou tentar. Pô, Matheus, sempre que, assim, até os clientes novos, sempre pergunto o que você faz, qual que é a tua empresa, o que você precisa fazer para crescer ainda mais, para ver se eu tenho algum cliente meu de alguma área parecida. Poxa, muitas das vezes eu não tenho. Na Monte Bravo, a gente tem muito uma cultura de cada assessor atendendo no máximo 60 pessoas, 60 famílias. Então, no meu caso, de eu ter sempre ali alguém para agregar. Só que a minha amiga do lado, uma outra assessora, uma outra... Enfim, sempre tem alguém que conhece um fulano, que conhece um ciclano. Então, você vai muito buscando ali informações entre os próprios amigos, os próprios assessores, o mercado em si, para você estar gerando algum evento, criando algum evento em si e conectar as pessoas, sabe? E aí, de fato, que vem o valor, eu acho.